Evangelho na vida e na pastoral, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Eu espero encontrar você com saúde, com paz e que, claro, possa estar permitindo que a palavra de Deus ilumine os teus passos. Vamos rezar juntos o Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, iniciar bem a nossa semana? Então vamos lá em Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesses em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha só, o Evangelho de hoje nos conduz justamente a um dos momentos tão impressionantes do início da vida pública de Jesus, que é a sua pregação na sinagoga de Nazaré, a sua terra natal. Ele entra lá na sinagoga como de costume, recebe o livro do profeta Isaías e ele proclama com solenidade, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ao terminar, ele fecha o livro, senta-se e diz algo que mexe. Hoje se cumpriu esta palavra que acabastes de ouvir. Meus irmãos, Jesus está dizendo que nele se cumpre a esperança anunciada pelos profetas. Ele é o ungido, o Messias, o enviado do Pai. E o povo que antes se admirava da sua eloquência, eles começam a se incomodar. Como que pode o filho de José, Você ouviu? Como que pode o carpinteiro dizer tais coisas? Como que pode alguém tão conhecido ousar dizer que é o cumprimento da Escritura? A grande dor deste evangelho está aqui quando a gente percebe a incredulidade dos que conheciam Jesus de perto, meus irmãos. Eles não conseguem enxergar ali diante deles um mistério no comum, o divino no dia a dia, no cotidiano. E quando Jesus revela que a salvação, ela ultrapassa as fronteiras, que Deus também agiu fora, como nós ouvimos ali com a viúva de Sarepta, com o sírio Naamã, a rejeição se torna hostilidade. Aqueles que antes o escutavam com admiração agora o querem matar, você percebeu ali? Levaram até Jesus lá no alto do monte para lançar ele no precipício? Olha, meus irmãos, que mistério nós encontramos nesse coração humano, A dificuldade de acolher a novidade de Deus quando ela rompe com os nossos esquemas, quando ela incomoda nossas certezas e nos tira ali do centro. Jesus é rejeitado não por ser violento, mas por ser livre, não por falar mal, mas por anunciar a verdade com autoridade e misericórdia. Meus irmãos e irmãs, esse evangelho é um espelho tanto para você quanto para mim.
Quantas vezes também nós nos fechamos à palavra quando ela nos confronta? Quantas vezes nós julgamos os outros por sua aparência, por sua origem, o seu passado, sem permitir que a graça fale por eles? Quantas vezes, assim como os habitantes de Nazaré, nós preferimos um Deus que se encaixe em nossas ideias, em vez de nos deixarmos transformar por Ele? Mas olha, vamos olhar também que esse texto nos consola, né? Jesus não se detém no fracasso humano. Ele passa pelo meio deles e segue adiante. Isso mostra que a rejeição não paralisa a missão, que a fidelidade ao Pai é maior do que a busca dos aplausos. Cristo segue sendo ungido, o enviado do Pai, para anunciar a libertação, mesmo quando não é aceito, e ele continua passando entre nós, em Sua palavra, na Eucaristia, no irmão, e está ali, esperando ser reconhecido com fé e acolhido com amor. Por isso, meus irmãos, peçamos hoje ao Senhor a graça de um coração humilde, de um coração aberto, que nós possamos acolher Jesus mesmo quando Ele nos surpreende, mesmo quando Ele nos desafia, e que, ao contrário dos que o rejeitaram, que nós sejamos daqueles que o reconhecem e dizem com fé: hoje em minha vida esta palavra também se cumpre. Que bom poder ter rezado junto com você aqui hoje também, viu? Que a graça de Deus permaneça e que o teu coração se abra para a presença do Senhor. Desça sobre você, sobre a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.